paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem. Aqui quem está falando é o irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal evangélico do YouTube. Eu recebi, irmãos, do irmão Dilson Almeida, um testemunho aqui que é bastante edificante, irmãos. É um testemunho que vale muito a pena estar colocando aqui, com toda certeza vai ajudar todo mundo, porque o irmão Dilson, ele vinha recebendo de Deus que ele teria que parar, irmãos, de praticar alguns tipos de pecado, porque senão ele iria morrer, e se Cristo voltasse e encontrasse ele naquele estado, ele não iria para o céu. E ele não parou, irmãos, de pecar, de praticar aqueles pecados que ele estava no conformismo, até que ele teve uma experiência de passar pela morte. Aí então, tudo mudou. Eu vou estar narrando aqui a experiência do Dilson Almeida. Por e-mail, ele me escreveu: Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamo-me Dilson Almeida e tenho 25 anos. Eu sou de Angola e quero compartilhar as minhas experiências sobrenaturais pela graça e misericórdia de Deus. Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E, como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A primeira experiência que estarei compartilhando é sobre a vida após a morte. Eu vivi isso daqui e não foi um sonho. Muitas pessoas acreditam em mentiras, pois têm conceitos errados sobre o que acontece após a morte. Mesmo o Senhor Jesus nos ensinando que, após a morte, ou iremos para o céu, ou iremos para o inferno. Mesmo assim, milhões e milhões de pessoas estão caminhando para a destruição e o castigo eterno. Jesus falou também, claro, sobre as pessoas incrédulas, onde os seus destinos é no lago de fogo e enxofre. Está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Então, você que ainda tem dúvidas sobre essas coisas, não deem falsos testemunhos. Procure ter um encontro com Cristo, para que você seja liberto da incredulidade. Estou a dizer essas palavras, pois o Senhor Deus me alertou que, através dos meus testemunhos, muitas pessoas serão condenadas por darem falso testemunho, então, eis que eu aviso. Eu cresci indo à igreja, mas eu não estava liberto totalmente das práticas mundanas. Na minha fase da adolescência, eu tive grandes batalhas com o exército das trevas, por causa da obra de Deus em minha vida. Na época, eu não tinha estabilidade para permanecer na presença de Deus, por não estar convertido de verdade, pois muitas das vezes eu procurava me achegar a Deus, mas depois eu me afastava por não permanecer em vigilância. Por fora eu aparentava ser cristão, mas por dentro eu não era, pois eu servia a Deus, mas ainda estava preso em vaidades e imoralidades. Eu gostava de ver vídeos pornográficos e com frequência, e vivendo de mentiras, enganos, e desde os meus 12 anos eu era muito atacado. Os demônios, eles vinham buscar a minha alma, mas eles não conseguiam, pois Deus não permitia. Eles paralisavam meu corpo e tentavam me matar, e quando eu procurava saber o que se passava, uma voz me dizia que, se eu não me arrependesse dos meus pecados, eu iria morrer. E eu ia acabar indo para o inferno. E eu ouvindo, ficava com muito medo. Eu me arrependia, mas depois de se passar alguns dias ou semanas, eu caía outra vez nos mesmos pecados. E outra vez aquela voz me dizia o mesmo. E houve um dia que me disse: olhe para o céu. E eu olhei, e a voz me disse mais: já imaginou se Jesus voltar agora e te encontrar nesse estado? Você ficará, não serás arrebatado. Irmãos, e eu ouvindo essas palavras, eu ficava preocupado e com muito medo. Então eu me arrependia,
Mas depois a história se repetia, porque depois eu, na minha ignorância, pensava que aquela voz era coisa da minha cabeça. Mas nos meus 15 anos eu vivi a experiência da morte que marcou a minha vida. Um certo dia, no período de tarde, eu estava a caminhar pelo quintal de casa e de repente me veio uma vontade enorme de querer dormir. E eu fiquei admirado, pois foi repentinamente. Então eu fui no meu quarto e me deitei na cama para dormir. Mas eu não conseguia dormir. Eu me virava de um lado para o outro, mas nada. E o prazer de querer dormir prevalecia em mim. Até que tudo aconteceu. Meu corpo ficou paralisado, mas só que não foi como das outras vezes. Desta vez eu me movia dentro do meu corpo. Irmãos, parecia que o meu corpo era uma casa e eu estava me movendo. E neste caso, eu com as minhas mãos, eu tentava derrubar o meu corpo que parecia muros, ou uma montanha que pesa 1 tonelada. E fisicamente eu só movia os meus olhos e mais nada. Eu gritava pedindo socorro, mas era no espírito, não mais no corpo natural, mas espiritual. Me lembrei dos alertas que recebi de que haveria de morrer, e eu comecei a me arrepender pedindo perdão de todos os meus pecados. E eu disse para Deus: Senhor, se me deres mais uma chance, prometo que não vou mais fazer as coisas erradas que fiz e que viverei para te servir. Eu não nasci para acabar no inferno. E neste momento eu senti uma confiança em Deus e sua tamanha misericórdia. Então vieram os demônios ceifeiros, me pegaram fortemente em meus braços e pernas e o outro na minha cabeça. E um deles penetrou a sua mão em direção da minha testa e entrou dentro do meu ser. Esse demônio com a sua mão pegou a minha alma e começou a me arrancar para fora. À medida que eu saía do meu corpo, era como se o meu ser era eletrocutado, mas que eu não sentisse a dor ou o dano do mesmo. E eu perdia a visão carnal. E os meus ouvidos também perdiam a função. Isto fisicamente. Eu já não sabia mais nada do que estava a se passar neste mundo. Mas, espiritualmente, meus 5 sentidos estavam bem ativos. O meu corpo estava estendido na cama, mas a minha alma estava fora do meu corpo. Eu só via tudo branco, opaco. Eu não parava de clamar a Deus desde o momento da paralisia, até que eu ouvi uma voz com muita autoridade, como de trombeta, que ecoava como o som que os oceanos e mares fazem, penetrando notoriamente e audivelmente em meus ouvidos, que me disse: clame em nome de Jesus, clame no sangue de Jesus. Então eu clamei, e todos os anjos, ceifeiros das trevas que vieram buscar a minha alma, me soltaram e foram-se embora. Então eu comecei a entrar outra vez em meu corpo, e à medida que entrava, os meus olhos começavam a enxergar lentamente, e os meus ouvidos ouvir também lentamente, até que voltei ao normal, e já podia me mover e abrir a minha boca física. E o que mais me chamou atenção foi que ainda eu sentia as marcas dos apertos daqueles espíritos demoníacos em meus membros superiores e inferiores. Amados, vamos procurar nos esforçar para vencer o mundo. Não vamos brincar com o pecado, não, e sejamos fiéis a Deus até o fim. Eu buscava e servia a Deus, mas não em espírito e em verdade. Hoje eu entendo que é porque não amava a Deus de todo o meu ser e entendimento, como também me faltava morrer para as coisas deste mundo. Pois quando nos convertemos de verdade e em espírito, o prazer de praticar o pecado tem que sair de nossas vidas. Deus abençoe a todos e darei continuidade para relatar a visão do inferno que o Senhor tivera me dado e arrebatamentos de sentidos. Eu agradeço aqui de todo o coração
ao irmão Adilson Almeida. E esse testemunho aqui, irmãos, nos faz entender que com Deus não existe meio termo, irmãos. Ou a gente está com Deus, ou a gente não está com Deus. E Deus, ele nos quer, irmãos, por completo. Então, que se for para fazer algo para Deus, que faça de coração. Que se for para servir a Deus, que sirva de todo o coração. Ninguém engana, irmãos, a Deus. Não adianta estar com um pé na igreja e outro no mundo, porque vai desagradar ao Senhor. Perceba que ele sempre creu em Deus e tentou servir a Deus, mas praticando aqueles pecados que muitas das vezes a própria pessoa entra em conformismo, acredita que não tem como se livrar daquele pecado, porque todo mundo faz. Só que olha só o que aconteceu com ele. Foi avisado: ou você para, ou se Cristo voltar hoje, você não sobe. E Deus teve que dar um arrebatamento de sentido para ele, vendo a alma dele sair do corpo, o espírito vindo buscar a ele, para ele entender, irmãos, que viver uma vida de retidão a Deus é uma coisa muito séria, é muito séria. Segue aquele conselho que a gente ouve de muitos irmãos aqui pelos canais evangélicos e até pastores, fala sobre isso. Não brinque de ser crente, porque o capeta não está brincando de ser capeta. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus esteja na vida de todos. Eu aguardo aqui então novos testemunhos do irmão Dilson, e que Deus abençoe ele também. Obrigado por ter contado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. A paz.